Graça e paz, meus amigos. É uma alegria poder mais uma vez estarmos aqui para a gente conversar um pouco e deixar uma reflexão para o coração de vocês. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as crianças. Esse dia eu estava lendo um livro do Philip Yancey que fala sobre a graça. Ele conta a história de que numa igreja pequena, bem tradicional, as pessoas entravam silenciosas para dentro da igreja e cada uma sentava no seu banco e ficava ali esperando o início do culto. Nisso, uma família que já estava ali no início do culto, um casal com uma criança, de uns 2 anos mais ou menos, os pais sentados olhando para frente, e a criança ficou em pé no banco, olhando para trás, prestando atenção em todos aqueles que entravam na igreja. E para cada um que entrava, ela sorria, simplesmente isso, nada mais do que isso. Cada um que entrava, ela olhava e sorria, olhava e sorria. E aqueles pais, então, olhando para aquela criança, deu um beliscão nela, falou: senta, igreja não é lugar de rir. E ele falando sobre isso, ele disse: a única manifestação de graça que tinha naquela igreja foi silenciada. Eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Sobre o cuidado que nós temos que ter com as crianças e com as nossas atitudes, às vezes, nós silenciarmos a manifestação de adoração das crianças. Alguns textos bíblicos, né, nos falam um pouquinho sobre Jesus e as crianças. Lá em Marcos capítulo 9, fala que os discípulos, né, vinham conversando e de repente ficaram quietos quando Jesus perguntou para eles: o que é que vocês conversavam pelo caminho? Eles ficaram meio envergonhados com a pergunta, porque na verdade eles estavam conversando sobre quem seria o maior no reino. E Jesus, então, tomando uma criança, colocou no meio deles e disse, né, quem não se tornar como uma criança ou ser como uma criança, não entrará no reino dos céus. Pega a criança como exemplo, porque no mundo é assim, o maior é aquele que senta e é servido, no meu reino o maior é aquele que serve. Então ele toma o exemplo das crianças, porque as crianças com alegria servem, as crianças no instantinho faz amizade, cria elo, brinca e de alguma maneira quer agradar, sempre trazer alegria ao coração, não tem maldade e não tem malícia. Nesse sentido nós temos que ser como criança. E lá em Marcos 10, versículo 13 em diante, diz que alguns pais trouxeram crianças para que Jesus abençoasse. E a Bíblia diz que os discípulos impediram dessas crianças, de seus pais irem a Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou indignado com isso. E Jesus disse: não os embaraceis, não impeçam que as crianças se acheguem. E tomando-as nos braços, as abençoou e diz: vinde a mim, todas as crianças, porque dela é o reino dos céus. Então, muitas que estavam ali, né? Então, nós vemos ali pais querendo se aproximar de Jesus e levarem seus filhos, outros tentando impedir que crianças se achegassem a Jesus, e Jesus a tomando nos braços e abençoando, dizendo que delas é o reino, venham a mim. Então, Jesus diz que o caminho está aberto. E pais, levem seus filhos para que Jesus abençoe, para que Jesus traga graça sobre a vida delas. E um dos textos mais significativos para mim é o texto de Mateus 21:14, em que Jesus está no templo, né, e muitos coxos, aleijados estão vindo para Jesus curar. E Jesus cura todos eles. E a Bíblia diz que os meninos, que as crianças se levantam e começam a cantar, né? Hosana, Hosana ao filho de Davi. Elas têm essa percepção, reconheceram que Jesus era o Messias. E alguns fariseus, hipócritas, algumas pessoas falam: Senhor, você não está ouvindo isso? Cale essas crianças, digam a elas que elas fiquem quietas. Então Jesus, tomando a palavra, diz: vocês não leram? Vocês não conhecem as Escrituras? É delas, segundo o salmista, diz que sai o perfeito louvor. Então Jesus ali estava mostrando realmente as crianças, né? o louvor delas, o como é importante aos seus olhos. Elas são assim crianças perceptivas, né? Elas reconhecem o amor e o valor do Senhor Jesus Cristo, né? Elas vão a Cristo porque elas amam estar com Cristo, né? E gosto de cantar que Jesus está ali no seu coração. Então umas vão a Cristo, dando exemplo para nós. Nós vemos que outros se irritam porque pais e crianças estão indo até a pessoa de Jesus, mas outras cantam, outras louvam, outros adoram a Jesus. E nós,
como igreja, né, como pais, nós temos que inspirar nossos filhos a irem a Cristo. Nós temos que levá-los a Cristo e ensiná-los a cantar e orar em adoração ao nosso Senhor Jesus. Então, uma mensagem para o nosso coração, né? Não vamos embaraçar, né, o caminho das crianças para que elas sigam o caminho do Senhor Jesus Cristo. Não vamos servir de embaraço, de escândalo e de tropeço para elas, mas sim de exemplo, né? Não vamos de maneira nenhuma irritar, que a Bíblia diz, Pai, não irritei vossos filhos, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor, né? E às vezes nós mais irritamos do que nós incentivamos elas a irem ao Senhor Jesus. E não vamos impedir, né? Não vamos silenciar essa voz de louvor no meio da igreja, de adoração, essa manifestação da graça de Deus, né? Mas vamos, sobretudo, incentivar, né, as crianças a estarem adorando, cantando, louvando, né? E fazer tudo para que elas cantem, para que elas orem, para que elas tenham esse espaço no reino do Senhor Jesus. Vamos apoiar em tudo que elas estão fazendo, né? Vamos cantar com elas, incentivá-las a exercerem seus dons no reino do Senhor Jesus. Vamos abrir caminho, né? Dar o melhor para elas, para que elas se sintam amadas, acolhidas, que elas tenham, assim, um lugar no reino. Mas eu creio que acima de todas as coisas é o exemplo, né? A palavra, ela vai apontar o caminho, né? Mas é o exemplo que vai arrastar, que vai levar, que vai incentivar. É o exemplo que vai inspirar as crianças a estarem na presença do Senhor Jesus. Vamos fazer tudo para que elas conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer tudo para que elas amem ao Senhor. E vamos ensiná-las nesse caminho que elas devem andar. E ainda quando for velho, com certeza ela não vai se desviar. Então, queridos, vamos abrir espaço, né? Vamos deixar que as crianças olhem para nós e sorriem e manifestem a graça de Deus. Que Deus nos ajude, para que jamais possamos silenciar essa voz. Vamos ouvi-las, vamos ouvir os cânticos dela e as orações dela, porque delas sai o perfeito louvor. Pai, abençoe as crianças e as orações, os cânticos delas, que possam nos inspirar para que nós possamos, assim, Pai, te seguir, porque o Senhor toma criança e coloca como exemplo para nós. Que o Senhor assim nos abençoe, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, criançada de Jesus. O Senhor Jesus as ama e nós amamos vocês, viu, queridas? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.